Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV Educação em Pauta na nossa programação. A Universidade Federal do ABC já completou 10 anos, uma década de serviços prestados aqui na nossa região, campus em Santo André e em São Bernardo do Campo. E uma das iniciativas faz parte desse momento, já é uma tradição dentro da universidade, mas esse ano vai ser realizado agora nesses dias que restam de setembro, o UFABC para Todos, a abertura da universidade para a comunidade. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa iniciativa. Estamos recebendo aqui o professor Daniel Pansarelli, que é pró-reitor de Extensão e Cultura da UFABC. Muito bom recebê-lo aqui, professor. Obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar com vocês. Legal, obrigado por estar com a gente. Vamos começar exatamente com o UFABC para Todos. Como é que vai ser nesse ano? Esse é um evento anual, ele acontece já em várias edições. A gente costuma intercalar entre os campi de São Bernardo e de Santo André. Esse ano acontece aqui em Santo André. E é um evento muito bacana porque cada curso da universidade tem lá o seu espaço, tem lá pode criar inclusive a sua própria dinâmica para se apresentar, principalmente para os estudantes do ensino médio, mas também para a comunidade do entorno, né? A gente fez uma divulgação pela primeira vez esse ano no entorno do campus, para que os nossos vizinhos também venham conhecer a UFABC, independente até da vontade de estudar lá ou não, porque é uma universidade pública, né? Então a ideia é que o público possa frequentar, possa interagir com a universidade nas atividades culturais, fazendo de repente um ou outro pequeno curso, uma ou outra pequena atividade, frequentando a biblioteca, né? A ideia é que o Grande ABC se aproprie da noção de uma universidade pública, né? A gente demorou tanto para conseguir, agora é desejável que a população local tome aquilo como uma conquista, né? Pode impressionar inicialmente, mas em 10 anos acho que deve ter muito vizinho que não conhece mesmo a universidade. Olha, tem quem não conhece, tem quem conhece e gosta muito, porque nos dois municípios a gente percebe que o campus da universidade, como muitas pessoas frequentam, né, acaba impulsionando o comércio, acaba impulsionando o setor de serviços. Então, eu diria que há um papel importante da universidade na construção da economia das micro-regiões onde está inserida. Mas também tem os outros lados, né? Quer dizer, muito fluxo de estudante. Da segurança. Né? Envolve questão de segurança, envolve questão de trânsito. E a universidade está muito atenta a isso. Quer dizer, a gente sempre procura a interlocução com o poder público e também com as comunidades locais para que a gente possa ver como que a gente pode ajudar também essas comunidades que não são necessariamente os alunos. Né? É uma relação de troca. É verdade. E a gente que acompanhou desde o princípio isso, né, os mais antigos, já tem cabelo branco, já se lembram da antiga garagem municipal de Santo André, né, que abrigava ali o local. A universidade se instalou exatamente nesse terreno. Né? Exatamente. É parte de um projeto antigo, né, do ex-prefeito Celso Daniel, de valorização daquela região. Né? Então, a universidade foi colocada lá estrategicamente, não é por acaso. Né? Verdade. E é um projeto imponente, grande, que ainda está em curso. Né? Quem passa ali ainda vê obra. Né? Ainda há muito a ser construído. Né? 10 anos para uma universidade é muito pouco tempo. Né? Se a gente pensar em universidades seculares, sobretudo as europeias, mas no Brasil já universidades de décadas aí, as primeiras completando agora um século de vida, e a gente com 10 anos, ainda aumentando o número de alunos, ainda aumentando o quadro de professores e de técnicos, ainda concursos sendo realizados para dar conta desse crescimento de alunos, e isso demanda mais espaço. Né? Hoje, quantos alunos, professor? A gente está com mais de 13 mil alunos distribuídos entre Santo André e São Bernardo. Santo André é maior que São Bernardo, ou não? Sim, porque começou antes. Tá. Né? O primeiro campus, as primeiras atividades começaram em Santo André, ainda não era o campus. Né? A universidade funcionou em prédios provisórios no início, depois com a inauguração do Bloco B e depois do Bloco A, que são os dois grandes blocos, não os únicos, mas os maiores em funcionamento em Santo André, as atividades foram transferidas para lá e mais para frente, ali em torno de 2010, que começam as atividades
em São Bernardo, sobretudo com a expansão da universidade para a área de humanidades, porque os primeiros cursos eram na área de engenharia, ciências naturais e ciências exatas. Vamos aproveitar isso, então. Vamos dizer quais são os cursos, quais são aqueles onde as pessoas têm a oportunidade de estudar na UFABC. Isso acho que é um dos grandes diferenciais da universidade, porque quando o estudante ingressa na UFABC, ele não precisa escolher de antemão, e eu vou dizer às cegas, qual é o curso que ele quer fazer. Ele vai entrar para fazer um dos nossos 2 grandes cursos, ou bacharelado em Ciências e Humanidades, ou bacharelado em Ciências e Tecnologia. Cada um desses cursos, durante a realização, enquanto ele está cursando, ele vai tendo aulas, disciplinas, matérias, fazendo atividades complementares de cada uma das formações específicas. A gente oferece aí hoje uma gama imensa, variada de formações específicas, na área das engenharias, na área das ciências naturais, na área das ciências exatas, da tecnologia. Que momento que ele escolhe? Na verdade, durante o curso dele. Ah, não tem um momento específico. Não, inclusive ele não precisa escolher uma formação só. Ele pode se formar, por exemplo, no bacharelado de Ciência e Tecnologia, para dar um exemplo de carreira. Ele faz o bacharelado de Ciência e Tecnologia, ele resolve, se interessa, de repente, pela docência, ele vai fazer a licenciatura em Química, então um curso está ligado no outro, ali eles se permeiam, e boa parte da licenciatura em Química já vai permitir a ele cumprir matérias, de repente, para se formar engenheiro de materiais. Então, ele vai fazendo essa relação e pode sair com 3 diplomas com um único ingresso. A Universidade Federal do ABC tem interdisciplinar, então, professor? É interdisciplinar e é dinâmica. É dinâmica. Um elemento muito interessante é que o estudante monta o seu próprio currículo. Quer dizer, ele precisa necessariamente cumprir um mínimo obrigatório para se formar naquela carreira. Por exemplo, na filosofia, o estudante ele tem lá matérias obrigatórias que, inclusive, são determinadas por legislação, etc. Agora, ele pode também, numa parte flexível do currículo, escolher, dependendo do que ele pretende para a carreira dele, se ele quer lidar mais com política, ele pode cursar também disciplinas de políticas públicas, de relações internacionais. Se ele tem interesse por epistemologia, filosofia da ciência, ele pode cursar disciplinas da física, na química. Então, a gente costuma dizer que na UFABC cada estudante tem um currículo diferente. Não tem currículo por curso, tem currículo por estudante. Então, aquela história de exatas e humanas é página virada? Ah, sim. A vida não é dividida em exatas e humanas. Né? A vida é uma coisa dinâmica, complexa, e a gente dá oportunidade para isso. Inclusive também na relação entre graduação e pós. Né? Porque, veja, como a nossa região ela sempre foi muito bem servida de universidades. Não tinha universidade pública e gratuita, né? Mas sempre foi muito bem servida de universidades. Agora, a vinda da Universidade Federal, ela qualifica também, acho que, 2 atividades que as universidades privadas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir lidar, porque tem questões de mercado e tal, que é a extensão universitária e a pesquisa. Né? No âmbito da pesquisa e pós-graduação, acho que a gente traz um diferencial. Né? A gente oferece aqui uma gama de cursos de mestrado e doutorado tão variada e que não tinha na nossa região, que permite qualificar, inclusive de modo que o aluno, eu estava dizendo, ele ingressa para fazer, por exemplo, o bacharelado de Ciências e Humanidades. Ele terminou Ciências e Humanidades, está fazendo ainda, por exemplo, Economia ou Relações Internacionais, mas ele já é bacharel em Ciências e Humanidades, então ele pode cursar também o mestrado. Ele vai simultaneamente, para que não haja essa ruptura. Né? A gente sabe que... E aí ele pode estender o tempo dele dentro da universidade, dependendo do que ele A gente espera que para a vida toda. Não sai mais de lá. Claro, ele tem que se formar porque ele precisa prestar serviços à sociedade. Ele vai se aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando, vai voltando, vai voltar como professor em algum momento. Né? A nossa grande expectativa é que esses alunos que se formem nessa dinâmica interdisciplinar voltem para ser professores mais interdisciplinares do que somos nós, que fomos formados ainda numa lógica muito regrada, muito quadradinha. Né? Exatamente. É isso mesmo. Bem, você falava agora da quantidade de alunos, daquilo que se projeta para o futuro. Hoje, quem quer entrar na UFABC, tem que mecanismos para entrar? Entra via Enem, por exemplo? Apenas via Enem. Só via Enem. A gente não tem vestibular, a ideia é superar essa lógica excludente. Né? Acho que uma outra ideia que se transformou nesse começo de século é que a universidade é lugar para poucos. A universidade no Brasil sempre foi uma universidade excludente. O censo de 2000 dava conta que apenas 7% dos jovens em idade universitária, que é de 18 a 24 anos, estavam em universidades. Em 2010, esse número dobra percentualmente, quer dizer, de 7 passa para 14.
no censo de 2010. Ora, isso significa que nos primeiros 10 anos do século XXI se colocou na universidade o mesmo percentual de jovens que se colocou em todo o século XX. Para a universidade ser assim, inclusiva, ela precisava romper com aquela lógica do vestibular, com aquela lógica de um sistema seletivo. Quer dizer, é muito fácil se ter uma universidade de excelência quando você pega simplesmente os melhores alunos que vêm do ensino médio e descarta todo o resto da população, não dando a ela chance de estar na universidade. Então, a nossa lógica é ingresso pelo Enem. Né? Ingresso pelo Enem com reserva de vagas para alunos que vêm de escola pública, 50% dos nossos alunos são oriundos de escola pública, e reserva de vagas para pessoas com deficiência, que a gente quer incluir também na universidade da maneira respeitosa que elas precisam ser tratadas na sociedade. Não é raro a universidade privada fazer críticas duras ao ensino médio, dizendo que, olha, nós estamos recebendo gente com grandes deficiências, nós temos que tentar corrigir para poder dar o salto de qualidade necessário no ensino superior. Como é que é isso dentro da UFABC? Eu vou dizer que, por um lado, é um desafio, porque, infelizmente, há uma precarização no trato do ensino, sobretudo da educação básica, em termos de falta de planejamento, de políticas públicas de longo prazo. A gente está vivendo agora uma situação inusitada, né, que depois de anos se construindo um plano nacional de educação, fóruns regionais de educação, e na nossa região a UFABC interagiu com as secretarias municipais e com o fórum regional, com o consórcio intermunicipal, para a construção de um fórum, de um plano de educação que seja participativo, e de repente se muda as políticas com medidas provisórias, com esses atos mais, eu diria, unilaterais. Né? Então, você não está de acordo com isso que foi proposto até agora? Com a forma, principalmente, não. Quer dizer, eu tenho diversas críticas ao conteúdo da medida, mas principalmente a forma. Quer dizer, na educação, a gente está no país de Paulo Freire. Né? Na educação, a gente faz as coisas dialogando, a gente faz as coisas construindo. Não se impõe na educação, porque o estudante, a comunidade, quando recebe uma imposição, ela se torna refratária daquilo. Nós precisamos construir, seduzir, nós precisamos, vou dizer no melhor dos sentidos, cooptar aquelas pessoas, porque se elas comprarem o projeto que está sendo implementado, elas vão vestir a camisa. Uma reforma educacional que seja imposta, necessariamente vai resultar na resistência. E aí a gente vai ver de novo ocupação de escolas, a gente vai ver de novo confrontamento, a gente vai ver de novo a implantação de um novo modelo que daqui a 5, 6 anos se descobre um modelo fracassado. Mudar de novo. Né? Porque as pessoas não compraram, não vestiram a camisa. Agora, veja, na UFABC, por um lado, é um desafio lidar com pessoas formadas nesse modelo escolar que muitas vezes é precário. Agora, tem uma coisa que é maravilhosa, que é a diversidade que está lá. Porque aquele estudante que vem das melhores escolas particulares do estado, do país, né? Esse modelo de ingresso pelo Enem permite a mobilidade nacional de estudantes. Então, a gente tem estudantes que vêm das melhores escolas particulares do país. E tem estudantes que vêm das escolas públicas, as melhores, as médias, as piores da nossa região e também de outras regiões do país. E isso permite uma troca de experiências e de saberes fantástica. Porque aquele estudante que estudou na sua educação básica, no sistema educacional mais precarizado, ele tem uma dinâmica de relacionamento, ele tem uma experiência de vida, ele tem vivências que o outro lado não tem. E esses dois lados se encontram na universidade. E se encontram, no geral, de maneira harmônica. Quer dizer, claro que isso gera conflitos, gera tensões. É bom que tem alguns conflitos. Precisa ter, são disputas de ideias muito importantes. Não, muito legal. O senhor saberia dizer hoje qual é a fatia percentual de estudantes do ABC na faculdade, na universidade? Isso é muito dinâmico. A cidade que mais fornece estudantes para a UFABC é Santo André. Santo André. Né? Agora, isso varia de ano a ano, inclusive porque muitos estudantes que vêm de outras regiões do país vêm morar na região. Né? Então, tem toda uma questão também de deslocamento desses estudantes. Então, provisoriamente, eles acabam ficando aqui com a gente. Mas há uma parcela significativa do Grande ABC, há uma parcela significativa da capital, há uma parcela do litoral, que vem não só para o campus de São Bernardo, mas que continua morando no litoral e vem diariamente, e essa parcela mais flutuante de pessoas do país inteiro que acabam se mudando para cá enquanto estão estudando na universidade. Muito bem. Nosso tempo é muito curto para falar de Universidade Federal do ABC, né? Certamente voltaremos a conversar mais
sobre essa importante instituição aqui da nossa região. E educação é um tema apaixonante também, né? Já estamos chegando ao final da conversa, professor. Eu peço a gentileza para que o senhor reforce o convite, explicando aí quais são as formas de ingresso, de acesso a este momento que é o FABC para Todos, que abre as portas da universidade nesses 2 dias de setembro. Por gentileza. Perfeito. O FABC para Todos é uma oportunidade para a população em geral, em especial para os estudantes do ensino médio, frequentarem a UFABC. Lá, os estudantes do ensino médio vão ter contato com os estudantes da graduação, portanto, pessoas de faixa etária bastante próxima, né? E vai ser estudante contando para estudante como é estudar na UFABC, né? Além das apresentações dos cursos, vão ter visitas monitoradas aos laboratórios, à biblioteca, aos espaços diversos da universidade, atividades culturais, atividades científicas. É um dia de grande festa em que, sem exagero, milhares de pessoas frequentam a universidade. É o dia todo? Manhã e noite, que são os horários onde se concentra principalmente as aulas do ensino médio. Tá. Né? Muitas escolas se organizam com ônibus para levar seus estudantes. A Prefeitura Municipal de Santo André disponibilizou também um auxílio para as escolas de Santo André poderem frequentar. A universidade consegue também dar um suporte para algumas escolas. Então, é aberto à população em geral. Não precisa fazer inscrição. Chegar chegando. Exatamente. E para quem quiser está interessado em estudar ou na UFABC ou em outra universidade pública, aproveite também as palestras de preparação para o Enem e para o SISU. Não é o momento do cursinho, é o momento de dizer como funciona, qual é o site que o estudante entra, quando acontece a primeira chamada, quando acontece a segunda chamada, em que momentos ele precisa estar atento para aproveitar essas oportunidades que vêm sendo abertas da educação superior pública. É um prazer tê-lo aqui, professor. É uma grande honra, estamos à disposição. Obrigado. Educação em Pauta, assunto importante, passa aqui pelo RDTV. Você pode ver outros vídeos, outras entrevistas em repórterdiario.com.br. A gente se vê nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Grande abraço, até a próxima.